Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia começando, mais uma semana que nós vamos iniciar. E hoje nós vamos falar das notas explicativas do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Nesse trecho, vemos Jesus confrontando os fariseus e escribas sobre as tradições humanas que estavam sendo colocadas acima da palavra de Deus. Ele revela que muitos viviam uma fé aparente, mas com o coração distante, uma religiosidade baseada em regras e não em transformação interior. Jesus ensina que o que realmente contamina o homem não é o exterior, mas aquilo que sai do seu coração. Também vemos a fé da mulher cananeia, que reconhece Jesus como Senhor e Filho de Davi, demonstrando humildade, persistência e confiança. Oremos. Pai amado, alinhe o nosso coração com a Tua verdade, que a nossa fé não seja apenas aparência, mas uma transformação real dentro de nós. Que tenhamos uma ótima semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Hoje nós estamos no capítulo 15. Aquele que ensina a palavra de Deus e que cura com compaixão contra as tradições dos anciões judeus, versos 1 a 9. Jesus ensina sobre pureza e impureza do coração, mostrando ser o verdadeiro mestre da palavra de Deus, versos 10 a 20. E aquele que com compaixão cura e supera os gentios, versos 21 a 39. 15:1. De Jerusalém, os fariseus e escribas do alto escalão chegam para confrontar Jesus. 15:2. Tradição dos anciãos, interpretações de escrituras transmitidas por rabinos respeitosos, não lavam as mãos. Os sacerdotes eram obrigados a lavar as mãos e os pés antes de exercer suas funções. Os fariseus fizeram disso uma questão de pureza cerimonial e, em seu desejo de evitar meticulosamente qualquer possibilidade de se tornarem impuros, aplicavam isso a todos os israelitas. 15:3. Jesus faz uma distinção clara entre o Antigo Testamento, que era o mandamento de Deus, e a tradição farisaica, que consistia em pronunciamentos meramente humanos. 15:5. Oferta ao Senhor. É um termo técnico para um voto formal. Compare com Marcos 7:11. Tal voto permitia que a pessoa fosse liberada de outras responsabilidades, tais como cuidar dos pais idosos. 15:6. Os fariseus invadiram a palavra de Deus com as suas tradições e regras. Qualquer pessoa que quebrasse um voto, lei humana, a fim de ajudar pais necessitados, lei de Deus, teria cometido uma transgressão grave, de acordo com os fariseus. 15:7 a 9. Os fariseus são chamados de hipócritas por duas razões. Suas ações são meramente exibicionistas e não provêm do coração, e seus ensinamentos não são de Deus, mas refletem tradições humanas. Compare versos 2 a 3. 15:11. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Compare notas Marcos 7:19, 7:20 a 23. 15:3. Os fariseus não foram plantados pelo Pai, consequentemente serão arrancados. 15:14. Guia de cegos. Os fariseus são cegos à sua própria hipocrisia e guiam cegamente o povo a erro.
ao erro, porque não consegue enxergar o verdadeiro propósito da vontade de Deus no Antigo Testamento. 15:17-20. Tudo que entra pela boca, notas em Marcos 7:19 e 7:20-23. 15:21. Tiro e Sidom. Veja 11:20-24. Veja mapa à direita. Jesus conclui seu ministério na Galileia e foi para as regiões gentis. Me perdi aqui, meus amores. Tá, e foi para as regiões gentis. 15:22. Para esta mulher cananeia, o título Senhor é provavelmente apenas uma expressão de grande respeito. Ela não percebe plenamente o que está dizendo, embora o fato de usar a expressão filho de Davi mostre algum conhecimento dos conceitos judaicos acerca dele. Porém, veja a nota ao verso 27. Ela provavelmente tem conhecimento entre Esmum, um deus pagão da cura, cujo templo está a menos de 5 quilômetros a nordeste de Sidom. Contudo, ela ouviu de Jesus e vai a ele, não a Esmum. Cananeia aqui significa uma pessoa não judia pagã que vivia naquela região. O termo ocorreu somente no Novo Testamento. E a gente vai parar aqui hoje, depois a gente continua as notas explicativas amanhã. Analogia entre a aparência e a verdade. Imagine uma árvore bonita por fora, folhas verdes, aparência saudável. Mas por dentro, o tronco está comprometido. Com o tempo, aquilo que está escondido se revela, mas assim também é a vida espiritual. Podemos manter uma aparência correta, sem regras, fazendo tudo certo aos olhos dos outros, mas Deus olha para o coração e é dele que saem as intenções, os pensamentos e as atitudes. Por outro lado, vemos a mulher cananeia, sem aparência religiosa, sem posição, sem reconhecimento, mas com o coração verdadeiro. E foi isso que fez a diferença. Deus não busca perfeição externa, Ele busca verdade interna. Às vezes não é o que nós demonstramos ser, mas o que realmente nós somos de coração. Às vezes não é aquilo que fazemos por fazer ou no automático, mas aquilo que realmente faz porque o nosso coração assim está pedindo para ser feito. Às vezes não adianta a gente fazer como um padrão e seguir uma manada, mas sim seguir o que Deus está nos instruindo no nosso coração a ser feito. Às vezes, quando a gente faz com o coração verdadeiro, se faz muito a diferença, porque Deus ele não está buscando uma perfeição fora, mas Ele está buscando algo verdadeiro que está dentro de nós. Se a gente faz aquilo com bondade, com vontade, com veracidade, aquilo está sendo visto, mesmo que não seja externamente, mesmo que não seja visto pelos olhos dos homens, porque todos nós temos as nossas imperfeições, mas Deus, com a sua bondade e a sua visão de amorosidade para conosco, Ele está vendo aquilo. Então, sempre que a gente fizer algo, a gente tem que fazer com o nosso coração, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja onde for, a gente precisa fazer com o coração, porque às vezes não está ao alcance dos olhos dos outros externamente, mas aquilo Deus está vendo que está sendo feito de coração. Amém? Reflexão do dia. Minha fé tem sido mais aparência ou verdade? Tenho cuidado do meu coração ou apenas mostrado
aos outros o que está ali dentro do meu coração. Às vezes, eu preciso entender que o que está dentro do meu coração pertence a mim. E não preciso estar mostrando para os outros o que eu tenho ou o que eu preciso fazer, mas sim eu preciso estar mostrando a Deus. É a Ele que eu preciso mostrar verdadeiramente. Então não adianta viver de aparência, não adianta falar que tem fé e na hora da aprovação essa fé ela não é colocada em verdade. Amém? Exercício da fé do dia. Hoje pratique a autenticidade. Observe uma atitude sua, que pode estar sendo apenas externa. Pergunte: isso vem do coração ou da aparência? Ore pedindo a Deus que alinhe seu interior com a sua vida. A transformação verdadeira começa dentro. Às vezes, não é algo que nós precisamos fazer porque segue uma tradição ou segue um caminho, mas porque o nosso coração verdadeiramente almeja fazer aquilo, porque Deus está pedindo aquilo. Então, nós precisamos alinhar o nosso interior com a nossa vida. Precisamos alinhar o que Deus está nos colocando como caminho. Amém? Que essa semana seja uma semana de reflexão para todos nós. Que possamos viver as Escrituras não só de aparências. Não adianta bater no peito e falar que é cristão e se realmente na hora da prática, na hora de agir, na hora de falar com alguém, você se acha melhor que ele, ou você se acha superior, ou você acha que tem sabedoria, porque a sabedoria verdadeira não é o que você tem de conhecimento. Não adianta você ser um pós-doc na teoria, se na prática você é simplesmente um primário. O que adianta ser um pós-doc no conhecimento das escrituras se na hora de praticar elas você é um jardim de infância? De tão primitivo que vive nos ensinamentos práticos. Porque o conhecimento, ele não está no excesso de conhecimento que você tem em relação a Deus, mas sim naquilo que você pratica no seu dia a dia. Aquilo que você ensina, aquilo que você fala. Saber das escrituras é uma coisa, praticar ela no seu dia a dia é outra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, purifique o nosso coração, que nossa fé seja verdadeira, sincera e alinhada contigo. Não queremos viver de aparência, mas de transformação. Que essa semana seja uma semana próspera, que possamos praticar ao longo do nosso dia a dia o que o Senhor nos ensina. Que possamos ter, assim, momentos de reflexões com a Tua Palavra e que possamos consertar os nossos erros a cada dia e a cada erro possamos olhar para eles e ser guiados na Tua Palavra, consertando dia a dia e assim errando menos a cada dia. Que a Sua Palavra faça parte do nosso dia e da nossa semana. Que hoje possamos estar assim alinhados ao seu propósito para com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia, uma ótima semana. Que possamos aí estar na consciência do Pai. Lembrando sempre de praticar dia a dia e não só conhecer.
Até amanhã.